Oi, professor, bom dia. Bom dia, Tudo bem por aí? tudo bem? Quando que tá aí agora? Aqui tá 13 graus. 3? 13? Ah, 13? Não, aqui tá frio, mas tá isso aí, mais ou menos. Acho que tá mais do que isso. Eu achei que tava passando frio aqui, ué. Ah, não, aqui também tá assim. Cadê o Rafinha? Aqui, ó. Tá logo, Rafinha, logo aí, menino. Só diretoria aqui, ó. Ih, olha lá o outro, ó. Ô, é pra trazer pão de queijo o dia que você vier em Goiânia, viu, Zezão? Tá bom, combinado. Ué, Goiânia tá mais. Você sabe que Carol é a. É? Tá aí tá mais frio que esse. Você sabe que Carol é a pessoa que eu mais amo no IPOG, né? É Hum, verdade. A Carol nunca me deu uma notícia ruim, ela só me deu uma notícia boa. Ela me dá duas notícias boas por mês. Ela fala assim: a turma está confirmada. A segunda notícia é: podemos marcar a próxima. Que vem? Ela é todo mês, ela só me dá essas experiências. Raislan, você vai ser testemunha agora. O professor, a próxima aula eu vou faltar porque eu tô de férias. Você me dá 10? Aí, ó. Não, uma coisa é a nossa relação coordenador, colaborador de IPOG. Outra coisa é a nossa Pô, relação professor e aluno. tá bom. Mas é sério, eu vou estar de férias bem na aula do professor Alberto. Ah, não, o modo Alberto não presta, não. Não vai fazer falta, não? Tá Não, o bom, Alberto é gente boa. A gente fala com ele, dá certo. Tá? tá bom. Tá bom. Carol, obrigado, viu? Nada, aí posso sair então? Pode. Nós vamos mudar de computador aqui agora, mas aí o Rafa tem o acesso aqui, né? Tem sim. Para Qualquer coisa também ele aceitar. me chama, eu passo pra ele aí agora. Tá bom, então. Então Tá? tá, boa reunião pra vocês. Então tá, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Agora, fazendo a chamada dela ali, não deu nem uma travadinha. Eu tô com o computador prontinho. E se a gente deixasse sem ligado? E eu sugeri isso agora. Já pronto. Se der algum BO, a gente muda rapidinho. Tá, então eu vou fazer.
Bom dia. Oi, bom dia, tudo bem, gente? Vamos só esperar mais um minutinho para ver se entra mais algumas pessoas, talvez o pessoal pode estar um pouquinho atrasado. Bom dia, Fran. Bom dia. Oi, tá me ouvindo? Bom dia, eu sim, Lizzie. Bom dia. Tá bem, então. Oi, Eliane, tá me ouvindo? Tô sim, Lizzie, tô te ouvindo bem. Só Bem, aguardar aqui um minutinho para ver se entra mais gente, e aí o nosso professor já começa, tá? tá certo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, Tudo bem? Bom dia. Eliane, tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo certo. Vamos esperar mais alguns minutinhos, que até o povo, por exemplo, o meu aqui precisou atualizar o Zoom antes de entrar. Aham, Então, pode ficar tranquila, esperamos sim. tá ótimo, obrigada. Bom dia, gente. Enquanto isso, a gente Bom vai dia. chamando o pessoal aí para entrar também. Tá bom. Pessoal, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. bom dia. dia.
pessoal está precisando atualizar o Zoom, como não é uma ferramenta que a gente usa internamente, está pedindo para atualizar, então, por isso que eles estão... Imagina, fica tranquilo, que a Tá. gente tem o professor à disposição nossa aí, período da manhã. Ótimo. Acho que mais um minutinho aí para fechar 10 minutos e a gente pode dar início, tá, Eliane? Tá bom, então. Ó, acho que já fechou. Então, vamos começar. Queria dar as boas-vindas a todos vocês. Vários aqui eu já tive a oportunidade de conversar através do WhatsApp a respeito de alguma pós. O professor Nivaldo Moraes é um profissional excelente da área de projetos e processos, um dos melhores do Brasil desse meio, já tem anos aí de experiência e prática em várias empresas, são mais de 350 empresas que ele já implantou projetos e processos nos últimos 10 anos. Então, eu acho que vai ser muito rico esse momento, né? Ele vinha para lecionar nesse final de semana e eu pensei, por que não, né? A gente trazer um benefício, né, para o pessoal da Cotesa, que a gente é tão próximo e tem ficado cada vez mais próximo nesses 2 anos. Então,
Então, o que eu peço para vocês é que vocês aproveitem bastante, tirem dúvidas, né? Levem situações do dia a dia de vocês, aproveitem esse profissional rico que está aí à disposição de vocês, tá? E aí é isso. No final, a gente volta a conversar um pouquinho mais, a gente vai fazer o sorteio de um módulo para os participantes de hoje, né, em um módulo das nossas pós. Não tem certo ainda qual é o módulo, porque a gente vai fazer de acordo com a área de atuação da pessoa. Legal. Tá Ótimo. bom? Então, no final, eu explico certinho como que vai ser. É isso aí, professor. Agora é com você. Boa palestra, gente. Pessoal, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Uma das melhores coisas da vida são os amigos, né? Porque os amigos nos colocam para cima, né? Eli aí, muito gentil, minha amiga Eli, falando que eu sou um dos melhores do país. Eu não posso concordar com isso, não. Eu posso dizer que eu sou um dos que mais fez. Isso eu tenho como comprovar. Agora que eu sou um dos melhores, isso fica por conta da minha amiga Eli, viu, gente? Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu desejo uma ótima sexta a todos vocês, né? E desejo que tenhamos aqui essa uma horinha que seja rica, que seja válida para todos aí, tá? Eu sei da minha responsabilidade aqui com esse. Eu vejo essas carinhas aqui, né? Eu vejo o homem-hora, né? Então, então eu fico. A responsabilidade pesa, né? Então eu preciso ser eficaz e eficiente ao mesmo tempo aqui, usando o melhor possível aí esse volume de gente boa e de hora que está aqui, né, disponível. Então, prometo que eu vou ser o mais direto possível e já desde já dizer que é um privilégio para mim estar falando com vocês aqui, estar interagindo com gente tão boa, né? Vamos lá então, pessoal, olha só. Eu vou usar aqui alguns slides e eu queria, dentro dessa ideia aqui, né? Depois, se vocês tiverem interesse, quiserem acessar esses slides, aí ele pode depois disponibilizar para vocês, tá bom? Espera aí que eu compartilhei, mas eu tirei aqui, vou compartilhar novamente. Só um minuto, por gentileza. Vamos lá. Então, é o seguinte, meu povo, já vi aqui que apareceu para vocês. Vamos lá, então, vamos conversar um pouco sobre gestão com pessoas, comunicação, e gestão de times em projetos e processos, né? E eu queria pegar um gancho, né, de transformação, né? Então, assim, a gente vai conversar sobre projeto e processo, a gente vai conversar sobre gestão de pessoas e gestão da comunicação em projeto e processo, mas eu queria dar uma temperada nisso, né? Trazendo isso para a transformação ágil. Vamos lá. Se a gente tiver que sintetizar todos os desafios que nós temos hoje dentro das nossas organizações, o que eu acredito que acontece com vocês aí também, nosso maior desafio é a transformação. Existe uma frase que eu gosto muito, que ela já é clichê, e ela já virou frase de para-choque de caminhão, de tão clichê que ela é. Eu já vi essa frase em para-choque de caminhão, por incrível que pareça. Só que, para mim, ela é uma verdade absoluta. É impossível ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Nós, profissionais, precisamos entender que a mudança é uma constante na nossa vida. Ela sempre foi. Só que o que aconteceu de uns tempos para cá é que a velocidade com que nós temos que nos adaptar e adaptar os nossos negócios à mudança aumentou drasticamente. Então, esse é um grande desafio. O grande desafio não é gerenciar projetos. O grande desafio não é gerenciar processos. O grande desafio é transformar. E não se faz transformação sem envolver pessoas, né? A inteligência artificial está aí em todas as páginas, em todos os posts, em todos os blogs, em todos os podcasts, né?
Mas as pessoas estão esquecendo que a inteligência artificial, assim como tudo que já aconteceu de tecnologia, não vai eliminar definitivamente a atuação das pessoas nos processos e nos projetos. Então, nós precisamos efetivamente entender que o grande desafio de qualquer líder, em qualquer organização, em qualquer área hoje, não é dominar ferramentas, não é dominar métodos, é envolver as pessoas para transformar. E é isso que eu queria trazer para vocês, queria trazer essa visão, esse olhar, né? Eu sei que aqui eu estou falando com pessoas que atuam em áreas distintas, e eu preparei esse discurso para isso. Eu não estou falando aqui para alguém que lida com gestão de pessoas, para alguém que lida... Eu estou falando aqui para qualquer profissional de qualquer área que precisa liderar para entregar resultado, que precisa do time para entregar resultado. E o temperinho, a pimentinha aqui, né, é o ágil. Mais do que nunca, nós precisamos ser ágeis no que a gente faz, né? Então, eu quero trazer esse olhar para vocês aqui. Muito rapidamente, sem tomar muito nosso tempo me apresentando, eu estou no mercado já há 25 anos, há 25 anos lidando com projeto e processo, né? Tenho várias certificações, sou CBPP da BPMP Red Seal, nós somos só 4 Red Seals hoje, CBPPs no Brasil, eu tenho esse privilégio de ser um dos 4 Red Seals. O Red Seal são os níveis de certificação que a gente atinge no CBPP, né? E já por ser certificado há 12 anos e pela quantidade de projetos que eu já implementei, então eu estou num nível de CBPP que só tem 4 pessoas hoje no Brasil, sou certificado Scrum Master, sou Master Black Belt, Six Sigma, já tenho nos últimos 10 anos implantado no meu currículo, eu implantando mais de 18 mil horas de projetos de aprimoramento de processo em diversas empresas, de 2010 para cá, pela consultoria que eu sou sócio, eu já estive dentro apoiando mais de 450 empresas no Brasil todo. Tenho uma atuação forte também na área de educação, já capacitei, já formei mais de 13 mil profissionais em gerenciamento de projetos e processos de negócio, sou professor concursado efetivo da Universidade Federal do meu estado, sou professor, não sou dedicação exclusiva, sou tempo parcial, por isso posso fazer algumas outras coisas, né? Tenho uma atuação forte aqui no IPOG também, hoje a única instituição a qual eu sou vinculado à pós-graduação é o IPOG, sou coordenador aqui, tive o privilégio de criar e hoje coordeno um MBA, uma especialização em gerenciamento de projetos e processos, né? Eu sim, vivi isso no mercado, a necessidade de integrar essas duas disciplinas, projetos e processos, e criamos, com base na minha experiência, um MBA, né, que entrega especialização para isso. Sou consultor convidado da Fundação Dom Cabral para iniciativas de PAEX. Sou mantenedor de um instituto chamado ITN, que entrega conhecimento online sobre gerenciamento de mudança, e eu também sou credenciado pela BPMP, que é hoje o maior expoente de gerenciamento de processos de negócio, para credenciar profissionais no Brasil, e eu também sou licenciado pelo Council americano para fazer certificações até o nível de Yellow Belt, tá? Essas aqui, pessoal, são algumas das empresas que eu tive a honra, o privilégio de passar até meados de 2010, 2011, quando eu era, então, fui colaborador de 2 empresas que me colocavam nesses negócios para ajudar a entender, né, por que alguns resultados não vinham, e aí foi aí que eu descobri o que é projeto de verdade, o que é processo de verdade, né? E essas aqui são algumas das organizações de lá para cá, mais de 450, que eu atendi de 2010, 2011 para cá, pela consultoria que eu sou sócio, né? Então, assim, de novo, né, reforçando o que ele falou, eu acho que eu não sou o melhor, mas eu fiz muito, eu rodei muito, né, apesar de ter essa carinha de bebê, né, eu rodei muito por aí e pude aprender muito, né? E aí, hoje em dia, né, a gente tem falado muito de métodos, ferramentas, modelos, né? E isso é muito importante, né? Saber usar, conhecer, né? Eu só consigo fazer o que eu consigo fazer porque tudo que eu faço está amparado em vários modelos, em várias ferramentas. Mas eu queria convidar vocês para dar um passo atrás hoje. Queria convidar vocês para
antes de falar dos modelos, antes de falar das ferramentas, antes de falar de um bocado de coisa, a gente dá um passo atrás e a gente falar de negócio, de projeto e processo numa visão de negócio, e entender quais são os grandes desafios que nós temos hoje, né? nessa visão, nessa perspectiva de projeto e processo. É lógico que, no meio do caminho, nós vamos falar de tudo isso aqui, nós vamos trabalhar todas essas disciplinas de um ponto de vista essencial, né? Mas nós vamos abordar aqui pontos específicos de modelos, de métodos que são importantes. Mas, de novo, quero convidá-los a dar um passo atrás, né? Nós temos alguns desafios e algumas oportunidades pela frente, mas algumas coisas precisam ser melhor abordadas. Tem alguns elefantes dentro das nossas salas, nas empresas, que nós estamos fazendo questão de não ver ou de não falar sobre eles, né? E eu queria falar um pouco sobre esses elefantes, que são desafios que nós temos pela frente. Primeiro grande desafio que nós temos pela frente, para conseguir efetivamente entregar o resultado que o negócio espera e a transformação que é necessária para que a gente possa vencer, né, as tarefas e as lutas diárias, né? Nós precisamos transformar, nós precisamos mudar. É necessário a gente entender que chegou a hora de mudar. Não dá mais para a gente continuar fazendo as coisas como a gente fazia. E o que eu percebo do ponto de vista de gerenciamento de projetos e de processos? Nós estamos querendo, e veja bem, Nivaldo, você tirou essa percepção de ontem, de onde? De atender centenas de empresas e de interagir em sala de aula com milhares de alunos para projeto e processo. A percepção é que nós estamos aprendendo ferramentas e métodos novos, mas estamos usando do mesmo jeito. E quando eu não mudo o jeito, eu vou ter o mesmo resultado. Eu não vou mudar o resultado. Então, não é que a gente precisa inovar só usando novos métodos e ferramentas. Isso nós temos feito. Nós precisamos mudar o jeito de fazer, mudar o jeito de gerir, mudar o jeito de interagir. Então, a gente precisa entender que chegou a hora de mudar. Nós precisamos mudar. Vou passar um vídeo rapidinho aqui, são segundos. Se por favor não tiver o som, vocês me avisam que eu reinicio, tá? Vamos lá. Pessoal, o que mudou? O resultado mudou drasticamente, certo? Mas o que mudou? A água mudou nessas décadas entre uma prova e outra? O ar mudou? O corpo, a constituição celular do corpo humano mudou? O que mudou, pessoal? Mudaram duas coisas. Mudaram o jeito de se preparar para fazer e o jeito de fazer. Vou repetir. O jeito de se preparar para fazer mudou. E o jeito de fazer, a técnica de fazer, é isso que nós precisamos entender, né? Nós precisamos entender que a preparação para fazer e que o jeito de fazer precisa ser revisto, né?
E isso é urgente, com toda a tecnologia que nós temos aí, que hoje tem sido apregoado, inteligência artificial e uma série de outras coisas. O ChatGPT é a pontinha do iceberg, né? Eu tenho estudado muito sobre isso, e o ChatGPT é brincadeira de criança, perto do que a gente já tem pronto para ser usado, né? Tem um instituto de um laboratório de pesquisa da Universidade de Brasília, que fala que se a gente implementasse todas as tecnologias que já estão disponíveis e que podem ser utilizadas no ambiente de trabalho, em muito pouco tempo, em questões de menos de 3 anos, a gente eliminaria 30 milhões de postos de trabalho no Brasil, isso é Brasil, tá? Então, em menos de 3 anos, menos 30 milhões de vagas de trabalho, se a gente conseguisse colocar em prática toda a tecnologia que já está disponível. Só que acontece o quê? Nós não conseguimos colocar toda a tecnologia que está disponível. Nossas organizações têm dificuldade para inovar, para transformar, né? Então, esse é um grande desafio. Não dá mais para a gente ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. E eu gosto muito do Toffler, quando ele fala que os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler e escrever, mas sim aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Porque algo muito bacana que eu aprendi há 5 anos atrás pode não ser mais útil, né? Eu não posso viver mais apegado a isso. Então, esse é um desafio. Outro grande desafio que faz com que a gente tenha que adotar posturas diferentes. Nós temos um novo cliente, o cliente mudou. O cliente não quer mais produto, o cliente não quer mais serviço, o cliente não quer mais conteúdo. O cliente quer uma experiência, né? Então, o nosso cliente mudou radicalmente e entendam, quando a gente fala de cliente, né, nós estamos falando disso internamente também, né? Nós estamos falando das relações internas dentro da organização também, né? Então, entendeu? Tell me what you just said. I like you when you give me cookies. You like me when I give you cookies, but you don't like me all the time? Yeah, no. Why? But I like you only love you get cookies from me. Oh, so only when I give you cookies do you like me? Yeah. Oh, okay, I love you. I love you too, but I don't like you all the time. Oh, okay, thanks. Esse é o novo cliente. Ele nos ama quando nós estamos entregando para ele a experiência que ele quer. E esse é o grande desafio. O cliente mudou. Antes, eu tinha um produto que atendia um nicho. Agora, a experiência é individual, né? Então, entregar a experiência é um grande desafio para nós todos, né? E por que entregar a experiência é um grande desafio? A gente não consegue comunicar direito. Com o colega que está na mesa do meu lado. Comunicação efetiva. A gente vai conseguir comunicar com o cliente, né? Então, esse é um outro grande desafio que nós temos pela frente. Outra coisa que a gente tem, o atraso pelo desperdício, né? Não há nada menos produtivo do que tornar eficiente algo que nem deveria ser feito. Nós estamos gastando horas, dias, esforço, dinheiro, gente nas nossas organizações, constantemente tentando melhorar algo que nem precisava ser feito.
Então, compreender isso é muito importante. Esse é um outro grande desafio que nós temos nos dias atuais, né? Entender se o que nós fazemos efetivamente está trazendo resultado e precisa ser feito. E o grande problema dessa palavrinha chamada desperdício, que é fazer o que eu não preciso fazer, é que ele sangra, ele pesa o negócio, ele deixa o dia a dia mais pesado, né? É a história do iceberg. A teoria do iceberg fala que eu vejo 1/9 do iceberg, né? Os outros 8/9 ficam escondidos debaixo d'água. Esses 8/9 são o desperdício. Era aquilo que eu não deveria fazer e estou fazendo, aquilo que eu não deveria gastar e estou gastando. Então, esse é um outro grande desafio. E desperdiçar não é característica de negócio pequeno ou ruim. Negócios grandes, negócios de sucesso também jogam muita coisa fora, né? 480 bilhões de dólares é o desperdício anual das empresas da Fortune 500. Então, o desperdício é um problema real. E volto a falar, às vezes eu falo aqui de desperdício e falo, não, Nivaldo, mas a gente aqui não desperdiça, não. Será? Esse é o grande problema do desperdício. A gente não vê, se a gente conseguisse ver ele ali, a gente não estaria assumindo ele, né? Então, essa é a ideia. E outro grande desafio que nós temos, nós vivemos num mundo de muitas exigências e regulações. Tributação, normalização, um monte de requisitos que nos impõem exigências severas. E além de ter que executar o negócio, criar valor, entregar valor para o cliente, nós temos que nos desdobrar para atender essas regulações e essas exigências. Eu acredito que esse é um desafio grande de vocês aí também, né? Conseguir criar valor e entregar resultado sobre um monte de requisitos e exigências, né? E isso é muito forte, né? Olha o que aconteceu há 2 meses atrás conosco, né? Nós brasileiros, eu e vocês, né, tivemos um prejuízo de 2 bilhões por conta de vacinas que se perderam pela dificuldade de gestão, de cuidar dos requisitos envolvidos nisso, né? Então, muitas empresas, como a de vocês, estão sujeitas a uma série de regras, legislação, normas que precisam ser atendidas, que fazem com que o trabalho seja ainda mais desafiador, tá? Então, a ideia como é que esses desafios, né? Como é que a gente lida com esses desafios? Como é que está relacionado com projeto e processo? E mais, como é que está relacionado com gestão de pessoas e com comunicação, né? Então, como vencer esses desafios? E qual a relação disso com projeto e processo? Vamos lá, olha só. Se você googar, tá? E pesquisar lá, você vai achar uma série de informações relacionadas aos principais problemas que acontecem no gerenciamento de projetos e no gerenciamento de processos, tá? Mas eu já me adiantei, e como eu estou nesse meio, e como eu também sou pesquisador, eu sou professor de uma universidade federal, então eu sou obrigado a pesquisar, eu estou muito envolvido estou muito atualizado, né, com pesquisas no mundo todo a respeito de gerenciamento de projeto e processo, que é a minha praia. E quando a gente fala dos principais problemas, dos principais desafios que acontecem no gerenciamento de projetos e na gestão por processos, né, a gente olhando para pesquisas internacionais e nacionais, se a gente for olhar para projetos e se a gente for olhar para processos, os principais problemas, os principais desafios apontados por pesquisas, não estou falando só da minha vivência, a minha vivência confirma isso aqui, mas estou falando de pesquisa, tá? São esses aqui. Vamos gerenciar um projeto? Vamos. Vamos implementar ou aprimorar ou transformar um processo? Vamos. O que é certeza que você vai enfrentar? Em processo, primeira coisa, você vai ter dificuldade de envolver os colaboradores do processo. Segunda coisa, você vai ter dificuldade de envolver a liderança. Terceira coisa, você vai ter que lidar com a empresa te pressionando para fazer tudo ao mesmo tempo, porque eu escuto muito isso. Não, Nivaldo, nós não temos como priorizar porque a gente não tem tempo, então vamos fazer um monte de coisa, né, de uma vez.
e começa um monte de coisa e normalmente não termina um monte de coisa. E as mudanças planejadas não são prioridade. Por que as mudanças pensadas para os processos não são prioridade? Porque a gente começa e não termina. Prioridade não é saber o que você vai fazer primeiro. Prioridade é começar e terminar a qualquer custo. E sabe o que eu mais tenho visto pelas empresas por onde eu tenho passado? Um monte de projeto e iniciativa em aberto, sem conclusão, sem andamento. Desculpe, viu, pessoal? Aqui a segunda aqui está processos, mas é projetos, tá? Ato falho aí, peço desculpas. Então, aqui, ó, projetos. Quais são os principais fatores críticos apontados por pesquisas em projetos? Problemas de comunicação, não cumprimento de prazos e mudanças de escopo constante. Então, vamos lá. Olha só. Vocês conseguem, daí de onde vocês estão, fazer uma correlação entre os principais desafios no gerenciamento de processo e os principais desafios no gerenciamento de projeto? Sim ou não? Né? Por que normalmente a gente não envolve os colaboradores? Será que é porque a gente tem problema para comunicar? Né? Por que normalmente a gente tem mudanças de escopo constante? Será que é porque a gente não consegue envolver a liderança? Né? Por que será que a gente tem um escopo sem definição adequada? Será que é porque a gente não está alinhado com a prioridade do negócio, né? E começa a fazer aquilo que talvez não seja específico? Então, dá para a gente ficar horas aqui, eu já fiquei, tá? Só correlacionando esses principais desafios que a gente tem no gerenciamento de projeto e de processo. Mas, eu acredito, posso estar enganado, que esse aqui talvez seja um desafio de vocês aí na empresa, né? Este seja um dos desafios de vocês aí na empresa. Nivaldo, por que nós estamos falando aqui de gestão de pessoas e comunicação em projeto e processo? E por que nós estamos falando de projeto e processo junto? E por que você está correlacionando esses desafios? Porque a gente não vai conseguir vencer esses fatores críticos de sucesso para cuidar desses desafios que a gente viu lá atrás, se a gente não aprender que projeto, processo e pessoas têm que andar junto. Vamos lá, deixa eu tentar explicar isso para vocês de maneira bem breve, tá? Vou tentar ser bem sucinto aqui. É um tema profundo e pesado, mas eu vou tentar fazer isso em alguns minutos. Nós precisamos entregar desempenho, sim ou não? Quem aí, dentro da empresa, não precisa entregar desempenho? Levanta a mão, por favor. Todos nós temos um desempenho esperado de nós, certo? E esse desempenho, ele precisa ser dado, direcionado pela estratégia. Quem valida, quem diz qual é o desempenho que eu preciso entregar é a estratégia do negócio. Porque é a estratégia que diz qual é o valor que a gente precisa criar para o cliente, qual é o resultado que a gente precisa entregar para o acionista, para o mantenedor, quais são os objetivos que a gente precisa atingir, sim ou não. Então, o nosso desempenho, ele tem que ser dado pela estratégia, certo? Beleza. Agora, quem é que implementa, quem é que executa a estratégia no dia a dia? Os projetos. São os projetos sendo implementados que vão construir o caminho para a estratégia. Agora, o que esses projetos sendo implementados fazem no dia a dia? Eles criam e transformam os processos. Para quê? Para que a gente aprimore o nosso desempenho. Para atingir os objetivos estratégicos, através da execução de projeto, aprimorando processo, aprimorando desempenho. Isso é cíclico, pessoal. Nós precisamos entender isso. Líder, gestor, colaborador de qualquer empresa, de qualquer negócio, inclusive a de vocês, isso é gestão. Isso é gestão de alto nível, certo? Deixa eu tentar explicar melhor isso para vocês. O desempenho que eu, vocês e seus times precisam entregar, ele é dado pela estratégia.
A estratégia é visão de futuro. Estratégia é objetivo a ser entregue, valor a ser entregue para o cliente e assim por diante. Agora, como é que a gente faz para alcançar os objetivos e a visão de futuro da estratégia? A gente segue um plano, sim ou não? O plano vai nos dar os objetivos que, se nós alcançarmos esses objetivos, nós vamos chegar lá na estratégia, certo? Agora, como é que a gente alcança esses objetivos? Como é que eu alcanço o primeiro objetivo, depois o segundo, para executar o plano e alcançar e cumprir a estratégia, entregando desempenho? Eu preciso executar os processos. Nossa, Nivaldo, mas isso é tão simples e tão óbvio. O óbvio precisa ser dito. Você quer aprimorar sua comunicação com o seu time, com o seu colega, com a sua família, com o seu cônjuge, com todo mundo? Regra de ouro número 0 da comunicação moderna. O óbvio precisa ser dito, né? É através da gestão dos processos que nós vamos alcançar os objetivos da estratégia, pessoal. Se eu preciso vender 10, eu preciso executar o meu processo de vendas para vender 10. E se depois eu preciso vender 50, eu preciso executar o meu processo de venda para vender 50. Se eu preciso produzir 1.000, eu tenho que executar o meu processo de produção para entregar 1.000. Se eu preciso entregar em 2 dias, eu preciso executar o meu processo de entrega para entregar. É através da execução diária dos processos que nós vamos entregar os objetivos da organização. Opa, será que cuidar desses processos é importante? Agora, vamos lá. Outro óbvio que precisa ser dito. O meu primeiro objetivo é 10, vender 10. O meu segundo objetivo é vender 50, certo? Eu executei o meu processo de um jeito azul para entregar 10. Entreguei o objetivo de 10, certo? Se eu continuar executando o meu processo de vendas do mesmo jeito que eu executei para vender 10, eu vou vender 50? Se eu executar o meu processo de produção do mesmo jeito que eu executei para vender 1.000, eu vou vender 5.000? Sabe um óbvio que muita gente não está percebendo? Para alcançar objetivos maiores da estratégia, eu preciso mudar. Eu preciso mudar quem? O processo. Se eu preciso atingir um objetivo de venda diferente, eu tenho que vender diferente. Se eu preciso alcançar um objetivo de produção diferente, eu tenho que mudar o processo, gerenciar a mudança. Agora, quem é que muda os processos? Na prática, qual é a disciplina que nós aplicamos dentro da organização que transforma os processos para que a gente atinja objetivos diferentes? Os projetos. É através da implementação dos projetos que nós vamos transformar os processos para que possamos atingir objetivos diferentes. Tá, mas como é que eu sei que isso tudo está funcionando? É muita coisa. É estratégia, é plano estratégico, é projeto, é processo. Eu preciso de algo, de um sensor, eu preciso de algo que me diga se tudo está correndo como esperado. E aí é hora da gente invocar o santo das causas perdidas na gestão de negócios, que é quem? São o indicador do desempenho perdido, né? Agora é a hora de usar indicador de processo, indicador de projeto, para dizer se o nosso esforço com os projetos está sendo efetivo a ponto de transformar os processos para entregar o resultado que o negócio quer. E aí, ufa, Nivaldo, agora acabou, né? Não, não acabou não, tem mais um pequeno detalhe aqui. Os projetos vão ser implementados do jeitinho que a gente planejou? Os processos vão ser executados do jeitinho que a gente desenhou? Agora, tem um fator aqui importantíssimo, que é o risco, que nós precisamos gerenciar. Nós precisamos aprender a fazer gestão de risco em projetos, processos e estratégia. Mas agora acabou. Não, agora falta a cerejinha do bolo, a parte mais importante. Quem executa os processos? Quem planeja e implementa os projetos? Quem é o maior fator de risco nisso tudo aqui? Gente, a gente precisa aprender a envolver as pessoas nisso tudo. Como é que nós vamos envolver as pessoas nisso tudo? Primeira coisa, comunicando.
aprender a comunicar de forma efetiva. Nivaldo, a gente precisa desenvolver nossa capacidade de liderar. Com certeza, mas qual é a primeira coisa que você precisa fazer para desenvolver sua capacidade de liderar? Aprender a comunicar. Olha para a história, pessoal. Olha para a história recente, olha para hoje e olha para a história passada. Qual era a característica dos grandes líderes? Eles sabiam comunicar. Ou, se não sabiam, traziam para perto de si quem os ajudava a comunicar. Né? Comunicação, liderança se faz, né? Liderança efetiva se faz com o desenvolvimento de comunicação efetiva. Pessoas, uma gestão moderna, num ambiente em constante transformação, se faz unificando, alinhando essas 3 disciplinas: projeto, processo e pessoas. Vai ser um desafio ainda maior entregar resultado, entregar desempenho nos dias atuais, sem saber integrar e lidar com isso aqui. Nivaldo, mas o que eu faço na minha empresa não é processo e projeto. Duvido. Quanto você quiser. Qualquer um de vocês que estão aqui nessa sala, hoje, esse resto de sexta, vai ter que, de alguma forma, interagir em algum projeto para transformar algum processo. Senão, o que você fizer aí vai entregar o mesmo resultado. Esse é um desafio de cada um de nós, meu povo, no nosso dia a dia, certo? E a gestão, o conhecimento, o desenvolvimento, adoro essa palavra, um desenvolvimento nosso, meu e seu, para cuidar cada vez melhor, integrar melhor, cada vez melhor essas 3 disciplinas, passa por desenvolver esses 6 pilares. Hoje, o líder de qualquer área, de qualquer segmento, de empresa de qualquer porte, setor privado, terceiro setor, indústria, varejo, energia, engenharia, qualquer área, ele precisa desenvolver sua capacidade de gerenciar processo e transformar processo. Ele precisa desenvolver sua capacidade de interagir na implementação e planejamento de projetos. Ele precisa desenvolver a capacidade de entender a estratégia do negócio. Veja bem, entendimento estratégico é diferente de conhecimento de plano estratégico, são 2 coisas diferentes. Ele precisa saber minimamente lidar com indicador de desempenho. Ele precisa saber lidar com gestão de riscos e ele precisa saber lidar com gente, saber comunicar. Então, este é o desafio para que a gente possa vencer aqueles desafios, minimizando aqueles fatores críticos de sucesso no gerenciamento de projetos e no gerenciamento de processos, certo? Então, do que a gente efetivamente deve cuidar? Né? Do que sabedores disso, né? Do que a gente precisa cuidar? Primeira coisa, a gente precisa aprimorar a nossa comunicação com o time e a nossa comunicação interfuncional. Nós temos um legado pesado para carregar. Eu e vocês temos um fardo, uma herança pesada que nós recebemos para carregar, que é um desafio para nós. Sabe qual é essa herança? Um negócio chamado modelo funcional, modelo departamental. Esse formato de gestão departamental foi criado há mais de 100 anos atrás, 1916, por uns caras chamados Taylor, Fayol, Ford, que na época revolucionaram e trouxeram um ganho gigantesco para a Revolução Industrial. Só que hoje, mais de 100 anos depois, nós continuamos gerenciando as nossas empresas no mesmo modelo que foi usado para a Revolução Industrial, em 1916, que é o modelo departamental. O modelo departamental hoje, para as necessidades do nosso negócio, não atende mais. E nós não conseguimos destruir os departamentos, mas nós podemos usar os departamentos de uma forma diferente. Como? Integrando. Desenvolvendo a integração entre departamentos. Outro dia um aluno me falou: Nivaldo, eu não consigo eliminar os departamentos da minha empresa, nem eu, ninguém consegue. Mas a gente pode usar esses departamentos de uma forma diferente, viabilizando integração.
Isso é fundamental para a gente conseguir vencer todos aqueles desafios que a gente fez. E mais, pessoal, eu ouso a falar, me perdoe se eu estou sendo extremamente contundente e talvez até presunçoso. Isso é a chave para vocês vencerem os grandes desafios que vocês têm dentro da organização de vocês, né? Outra coisa, do que a gente tem que cuidar? A gente tem que cuidar da orientação estratégica. A gente tem que envolver a alta administração na execução dos projetos e processos. Espera aí, Nivaldo, você está querendo que eu traga a alta administração para a gestão dos projetos e processos? Não, pessoal. Eles não precisam executar, mas eles precisam se envolver. Vocês compreendem essa palavra, sim ou não? Uma coisa é a alta administração falar assim, que legal isso, faz. Outra coisa é a alta administração falar, cara, vamos fazer, eu vou estar do seu lado, nós vamos fazer. E como que a gente envolve a alta administração, né? Como que a gente vai fazer isso? Sabe qual é o grande desafio? É que num modelo de gestão de transformação, a gente tem uns passos para seguir. Uma disciplina que nos mostra isso é o BPM, o Business Process Management, né? Eles nos mostram um ciclo de vida de mudança. E esse ciclo de vida de mudança, normalmente ele tem 6 etapas, mas nós, usualmente, tradicionalmente, quando vamos transformar algo, quando vamos implementar algo, quando vamos mudar algo, a gente só olha para 3 dos 6 passos que são sugeridos pelo modelo. A gente dá uma olhada em como é que está a situação, a gente pensa o que pode melhorar e a gente sugere a melhoria, certo? E, normalmente, a efetividade disso é muito baixa. Por quê? Porque se isso aqui não está alinhado com a estratégia e não está sendo controlado por meio de evolução de indicadores, a chance disso não acontecer é muito grande. É por isso que, na maioria das empresas por aí, a gente tem um monte de iniciativas começadas, mas muito pouca conclusão. Qual é a ideia? A ideia é que a gente comece a alinhar estratégia e visão na execução. Cara, nós vamos mudar esse processo? Vamos. Tá. Como é que isso vai afetar a estratégia do negócio? Como é que isso vai afetar o resultado do negócio? Como é que isso vai afetar o valor que eu crio para o cliente? Como é que isso vai atingir os objetivos da organização? Então, lá no apertar do parafuso, eu preciso ter consciência de como eu estou conectando isso com a estratégia. E isso faz, sabe o quê? Faz a gente envolver a alta administração, porque a gente traz o interesse da liderança para a operação, não para executar, não, mas para entender que, o parafuso que eu estou apertando aqui está entregando os resultados do negócio, né? Então, desenvolver a liderança efetiva, construir uma cultura de mudança, né? E envolver os patrocinadores na mudança. Como é que a gente faz com isso? A gente faz isso antes de começar a mudança, olhando para a estratégia, entendendo, cara, isso que eu vou executar, isso que eu vou mudar, esse projeto que eu vou implementar, ele está associado a que tipo de resultado estratégico? E 2, medindo, controlando a mudança através de indicadores, medindo. E isso mostra, isso associa operação com estratégia, isso atrai o interesse da alta administração e ajuda a gente a envolver a alta administração. É por isso que a proposta do Business Process Management, que hoje tem sido amplamente falado, utilizado no mundo todo, é rodar esse ciclo completo quando a gente vai transformar, né? E entendam, pessoal, toda implementação de projeto deve resultar numa transformação de processo. Vou dar uma equação simples para vocês aqui. Projeto mais processo é igual a mudança. Se eu vou lá e planejo um projeto milimetricamente, implemento esse projeto, desenvolvo um cronograma perfeito, avalio o risco, envolvo os stakeholders, busco os recursos e implemento o projeto. Implementei o projeto. Usei o budget, lindo. Depois que eu implementei esse projeto, todos os processos da empresa continuam sendo executados e entregando o mesmo resultado de antes do projeto. Pergunta, adiantou implementar esse projeto? Adiantou fazer isso? Todo projeto pressupõe mudança. Ou construir algo novo, ou mudar, né? As 2 principais áreas
que mais desenvolveram a prática e a cultura de gerenciamento de projetos são construção civil, engenharia e arquitetura e engenharia de software, né? E hoje a gente utiliza projeto para tudo quanto é coisa dentro da organização. Mas vocês concordam comigo que dentro dessas duas disciplinas, da engenharia, e seja civil, seja elétrica, seja o que for, e dentro da engenharia de software, a implementação de um projeto constitui em criar algo novo? Sim ou não? Então, meu povo, dentro do contexto organizacional, também é assim. Implementar qualquer tipo de projeto pressupõe criar ou modificar um processo, né? A gente precisa entender isso. Outra coisa, a gente precisa cuidar para garantir que nós estamos cuidando dos fatores críticos para atender os desafios que a gente tem pela frente com a gestão, dentro de projeto e processo, envolvendo pessoas, a gente precisa cuidar da miopia pelo should be. Para quê? Para efetivamente envolver as pessoas na operação. Uma coisa é o as is, que é o estado atual, que é como eu faço as coisas. Outra coisa é o should be, que é como eu gostaria que fosse. Quando a gente desenha um processo na empresa, o que a gente desenha? O as is ou o should be? Quando a gente sonha um projeto, a gente sonha o as is ou o should be? A gente está sempre no should be, e isso é importante. Agora, olhar para frente sem conhecer o estado atual, sem saber aonde nós estamos, é muito perigoso. Sabe por quê? Porque às vezes a distância é muito grande. E quando a gente pensa no estado atual de projeto, de processo, de produto final, sem olhar para o estado atual, pode ser que eu não tenha os recursos, as condições necessárias para alcançar aquilo, né? Por que a gente tem revisão de projeto o tempo todo? Por que tem alteração no projeto o tempo todo? Por que tem mudança no processo o tempo todo? A gente viu que esses são um dos principais fatores críticos de sucesso. Por que a gente começa e não termina? Porque a gente só está olhando para o futuro, que é muito bom, mas a gente precisa olhar para o futuro entendendo onde a gente está, que recursos a gente tem, o que a gente consegue fazer. Então, isso é muito importante, né? Então, dentro dessa ideia, a gente precisa olhar, sim, para onde nós estamos indo, mas nós precisamos olhar para o estado atual e nós vamos para conhecer o caminho, para saber se eu consigo fazer a viagem. Cara, o meu carro consegue fazer a viagem? Cara, o meu avião, com os recursos que eu tenho hoje, com o combustível que eu tenho hoje, consegue fazer o caminho? E aí, a gente precisa entender que a literatura, a teoria, nos dá vários fatores críticos que nós precisamos cuidar para conseguir fazer o caminho. E sabe qual é uma característica de todos esses fatores críticos de sucesso no gerenciamento de mudança? Para a gente fazer a mudança acontecer, envolver as pessoas. Quando a gente olha para a teoria de change management, quando a gente olha para a teoria de gerenciamento de mudança, o que os autores mais lidos, os modelos mais implementados, as empresas que são referências em gerenciamento de mudança, o que todos eles apregoam é que nós precisamos envolver as pessoas na mudança. E eu só consigo envolver as pessoas na mudança quando eu olho para o estado atual, entendo quais são as necessidades atuais, quais são os recursos atuais, para aí sim desenvolver o caminho para a mudança, saber o que eu preciso desenvolver para conseguir fazer o caminho acontecer. E, além disso, hoje nós vamos aprender que, com essa turma que tem aí no mercado, a gente só vai conseguir entregar resultado e desenvolver times de qualidade trabalhando a autonomia. Pessoal, está todo mundo preocupado com a geração Y e a geração Z, certo? E é um desafio, sim ou não? Eles têm muita coisa boa a oferecer, mas também oferecem muitos desafios, sim ou não? Vocês também estão vivendo isso por aí? Tá. Agora, vocês não viram nada. Sabe quem está prestes a chegar no mercado? A geração alfa. Sabe quem é a geração alfa? São os nascidos a partir de 2010, que devem ser os filhos de muitos de vocês, que devem... Vocês sabem o que eu estou falando, né? Como é que... E essa turma tem características geniais, mas tem desafios muito interessantes para que a gente possa absorvê-los no dia a dia da operação de um negócio. Sim ou não?
Como é que nós vamos conseguir absorver essa turma? Dando autonomia com direção, né? Então, existem modelos já comprovados de gestão por autonomia, né? A grande referência que a gente tem mercadológica é a Netflix, né? De autonomia. Então, tem inclusive um livro lá que a regra é não ter regra, né? Agora, e funciona. Ah, Nivaldo, esse negócio de autonomia funciona? Será que funciona? Né? Quem está no streaming hoje, pessoal? Globo está no streaming, HBO está no streaming, Disney está no streaming, Apple está no streaming. Quem está no streaming hoje? Todo mundo, certo? Quem inventou o streaming? Netflix. E a Netflix trabalha com modelo de autonomia há muito tempo. Vou perguntar de novo, será que esse negócio de autonomia dá certo? Agora, nós vamos chegar hoje, depois do almoço, lá no time e falar, pessoal, faz o que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem. A autonomia só traz resultado com direção adequada, certo? E aí, por que eu trago essas duas capas de livro? Porque uma nos fala do modelo de autonomia. E o outro exemplo que a gente tem, que é da Amazon, é um exemplo muito bacana de direção. O que a Amazon é o que a Amazon virou o que ela virou? Porque lá as pessoas sabem o resultado que elas têm que entregar e sabem o que elas precisam fazer para entregar o resultado. Estratégia, projeto e processo, certo? Clareza, né? Então, eu consigo dar autonomia e gerar resultado quando eu deixo claro para as pessoas, cara, o que vocês têm que entregar e o que vocês têm que fazer para entregar isso, né? Então, é um modelo a ser desenvolvido. E como é que a gente pode gerir autonomia e indicador? Indicador é um sensor que eu vou colocar nos processos e nos projetos que vai me dizer se o que eu estou fazendo é o que eu tenho que fazer e vai me levar para o lugar onde eu preciso ir. Autonomia se faz, se executa, se implementa gerenciando indicador. Você só pode gerenciar o que você controla. Você só pode controlar o que você mede. Você só pode medir o que você consegue definir. Como é que a gente define as coisas dentro de uma organização? Processo e projeto. Certo? Então, essa é a ideia, tá? O grande desafio de definir é que você trazer um indicador que seja útil é muito desafiador. Dos grandes desafios na gestão de indicadores, né, e eu posso falar isso hoje dos 8 projetos, das 8 empresas que eu estou em consultoria nesse momento, 6 são projetos de estruturação de um modelo, de uma cultura de gestão de indicador. Sabe por quê? Sabe qual é o grande desafio hoje na gestão de indicador? Definir o melhor indicador. Não é medir. Hoje tem BI, hoje tem RP, hoje tem base de dados. Não é medir. Né? O grande desafio é que indicador efetivamente vai me ajudar. Sabe qual está sendo o desafio? O indicador, ele dá uma falsa sensação de segurança. E aí, sabe o que a gente faz? Dá-lhe indicador. Eu saio colocando indicador para todo lado, e um monte, porque isso me dá a falsa sensação de, eu estou seguro, está controlado. Por quê? Porque eu tenho muito indicador. Estava no projeto agora numa empresa, uma empresa que está hoje com... Eles têm, acho que algo próximo de 9 mil colaboradores, eles estão exportando para, acho que 68 países, eles estão exportando. E eles me precisaram de ajuda lá em relação a uma coisa... Eu trabalho com uma metodologia que eu associo o OKR com o BSC, né? Eu faço uma coisa que todo mundo fala que é impossível, mas eu estou fazendo e parece que está dando certo. Porque tem alguns anos que as empresas estão pedindo para eu fazer. E aí, eles falaram, dá para fazer isso aqui na empresa? Eu falei, cara, vocês têm indicador? Tem, lógico. Então, traz para mim. Sabe quantos indicadores eles me trouxeram? Eu contei 1.258 indicadores. Eu fui contando, para ver. 1.258 indicadores. Eu falei, pessoal, por mais que vocês sejam grandes, ou vocês não estão trabalhando e estão cuidando desses indicadores, ou vocês estão trabalhando e vocês não estão olhando para isso. Né? Sabe qual é o número do Gartner para gestão de indicador? 40% das iniciativas de gestão de indicador das empresas dão certo. Mais da metade das iniciativas de implementar a gestão de indicadores das empresas falham. Por quê? A gente tem dificuldade de definir o indicador adequado. E indicador, definição adequada, se faz
com alinhamento estratégico. Para entender qual é o desempenho que eu preciso entregar, eu preciso medir de maneira correta, a coisa correta. Para isso, eu preciso localizar do ponto ideal do indicador o que eu tenho que medir. Mas para isso, eu preciso saber que processo é chave. E para isso, eu preciso conhecer a estratégia. Tendo clareza da estratégia, eu sei que processo é chave. Eu sei que lugar do processo eu preciso ter controle e eu consigo definir de forma clara e medir para ter o desempenho apropriado, para conferir o desempenho apropriado, certo? E, por fim, já estou concluindo, tá, pessoal? Por fim, nós precisamos fazer isso tudo de uma forma ágil. Nós não temos tempo, né? Nós não temos todo o tempo do mundo para fazer isso, então nós precisamos ser ágil. Só que ser ágil, pessoal, não é fazer rápido. As pessoas têm confundido isso no mercado. Ser ágil é responder rápido, né? O agilismo, quando ele nasce lá no início dos anos 2000, dentro da indústria de software, né? A proposta não era fazer rápido. Vamos entregar o software mais rápido. Não. A proposta era responder rápido para aprimorar continuamente os fluxos de entrega, né? Agilidade, meu povo, é para quê? Né? Agilidade é para integrar e unificar a operação. Agilidade é para garantir visibilidade do seu portfólio, para entender com clareza o que eu preciso entregar aos fatores críticos de sucesso lá, né? Unificar operações envolvendo o pessoal da operação e a liderança, né? Viabilizar a transformação, reordenar a equipe, pessoa certa no lugar certo, fazendo a coisa certa, e aumentar a entrega de valor para o cliente. Lembra do novo cliente que precisa de ver experiência? Agilismo é para a gente aumentar a percepção de valor para ele, né? Essa é a ideia. Uma unidade agilista dentro de uma empresa, ela serve a outras áreas, né? Hoje tem se falado muito no conceito de business agility, né? Então, a gente começa a deixar de olhar para gerenciamento de projetos e agilidade no gerenciamento de projetos só para a construção civil, ou só para a engenharia de software, ou só para o processo fabril dentro da engenharia da produção. A gente começa a olhar para isso na entrega do negócio como um todo. Por quê? Uma unidade agilista, ela ajuda a organização a aprimorar fluxos constantemente. Para quê? Para que a gente seja mais eficiente na execução e eficaz na entrega de valor para o cliente e de resultado para o acionista, né? E uma transformação ágil, ela começa pelo entendimento da dor, né? Eu vou ser ágil no quê? Vou implementar um modelo e ferramentas ágeis no quê, né? Então, a gente precisa entender o que dói mais. O que dói é muita coisa, tem muita coisa doendo dentro das organizações. Agora, o que dói mais, né? E, a partir disso, direcionar as jornadas ágeis. A partir disso, começar a direcionar jornada por produto, por serviço, por área, por processo, né? E a implantação da transformação ágil depende do modelo, né? A gente tem que, aí agora, primerizar aquele monte de modelo de referência, né? Agora vem o modelo, né? A partir do momento que a gente entendeu quais são os fatores críticos que a gente tem que cuidar e como a gente cuida disso, aí agora nós vamos usar os modelos. Porque os modelos vão ajudar a gente a entender, a compreender o melhor fluxo de trabalho, a capacitar as pessoas, a trazer quem precisa trazer, a reordenar as equipes, né? A entender que ferramenta é mais apropriada e acompanhar e avaliar. Essa é a ideia. E aí, quando a gente fala de entender ferramenta apropriada, hoje a gente tem um arsenal gigante de ferramentas dentro do agilismo, dentro do gerenciamento de projetos e, mais especificamente, dentro de uma filosofia ágil, né? E não são só ferramentas criadas para isso. Quando eu falo lá do Scrum, o Scrum é um modelo que foi criado para atender uma filosofia ágil. Só que eu tenho modelos muito antes do agilismo. O agilismo começou nos anos 2000. Só que eu tenho modelos muito anteriores a isso que hoje são usados dentro de uma filosofia ágil. OKR, que hoje hoje tem se falado muito em OKR dentro de agilismo.
O OKR, meu povo, é da década de 70. Ninguém falava em agilismo e o OKR já estava sendo usado na Intel, né? Lean, que hoje tem sido amplamente usado e falado dentro de um modelo ágil de gerenciamento de projeto. Lean, meu povo, é da década de 40, né? Só que são modelos que foram pensados dentro de critérios que hoje fazem parte da filosofia ágil, de orientação ao cliente, de redução de desperdício, de aprimoramento contínuo, né? Então, essa é a ideia. Kanban, né? Hoje, o Kanban virou arroz com feijão do gerenciamento de projetos numa filosofia ágil, graças a Deus que virou. Kanban, meu povo, é uma ferramenta do Lean, do modelo Toyota, que foi utilizada para gerenciar estoque na década de 40 para 50, né? Só que atende a critérios que nós precisamos hoje, que são critérios ágeis, né? Então, nós temos uma caixa de ferramentas gigante agora. Essa caixa de ferramenta vai ser inútil ou inócua se nós não cuidarmos daquilo tudo que a gente conversou antes. Certo? Usar essas ferramentas sem cuidar de envolver alta administração, ter orientação estratégica, envolver as pessoas do processo, em ter priorização para começar e não terminar, ter clareza de escopo, não vai ser muito útil, pode ser inócuo. E entender que dentro de um modelo de desenvolvimento ágil para gerenciamento de projetos, nós temos curvas que precisam ser entendidas. Nós não vamos começar segunda-feira e sexta-feira nós vamos ter um time ágil e nós vamos ter uma equipe de gerenciamento de projeto que vai entregar resultado. Nós vamos entender que precisa de investir, cuidar daqueles fatores para que a gente trabalhe a curva, né? Um dos modelos bacanas que hoje tem sido utilizados, né, amplamente utilizados para a gente entender a curva S, é o modelo de Tuckman, né? Alguns falam que o modelo de Tuckman tem 5 estágios, outros falam que tem 4 estágios, né? Na verdade, a literatura fala de 4 estágios, mas muita gente fala de 5 estágios para a curva, lá no modelo do Tuckman, porque a gente, na verdade, a fase 5 é o final, é a finalização, né? Então, no modelo, a finalização não seria um estágio, né? Mas muitos falam desse estágio. Então, qual que é a ideia de olhar para a curva S dentro do modelo? Eu preciso entender que eu vou estar, em algum momento, formando o time, construindo o modelo, né? E depois veio o que a gente chama de storming, né? Que é o modelo da curva onde o caos acontece. É o momento em que as pessoas estão se entendendo, as ferramentas estão sendo testadas e validadas, o modelo está sendo testado e validado, né? Então, é o ponto crítico ali da curva S. Só que depois vem o que a gente chama de norming, né? Que é o momento onde as pessoas começam a se entender, a gente vê o que efetivamente funciona melhor, né? Até o momento que eu começo a performar. E aí, efetivamente, aqui é onde a mágica acontece. Só que a maioria, por que a curva S? Por que entender a curva S é importante? Porque a maioria das pessoas, numa visão de should be, acha que vai montar o time e aqui já está no performing, aqui já sai performando. Não sai, né? Não sai. Agora, lembra dos fatores críticos de sucesso? Lembra do que eu falei para a gente cuidar dos fatores críticos? Se a gente cuida daquilo, sabe o que a gente faz? A gente diminui a barriga na curva S. Essa parte do storming, ela vai diminuir. Por quê? Porque a gente está comunicando direito, a gente está envolvendo as pessoas, a gente tem clareza de escopo, a gente tem clareza do uso das ferramentas, a gente tem o envolvimento da administração e a gente tem direcionamento estratégico. Certo? Essa é a ideia, beleza? E trabalhar hoje, um modelo muito utilizado tem sido o trabalho orientado pela cadeia de valor, né? Então, hoje os times, as jornadas ágeis têm sido fortemente orientadas pela cadeia de valor, e cadeia de valor também é uma coisa já do século passado, né? Mas que é muito bacana, entender a cadeia de valor, conhecer a cadeia de valor do ponto de vista de construção e entrega de valor, ajuda muito a definir os times, diminuindo aqui a barriga da curva ali, né, do storming. Ok, pessoal? E, povo, essa é uma ideia, né? Conversar com vocês, né? Só finalizando, a cadeia de valor ajuda a gente a direcionar as jornadas para montar as tribos e montar os squads, né? E trabalhar em cima da dor, né? Trabalhar em cima da dor para entrega para o cliente.
último slide, prometo, principais indicadores, né, que a gente usa dentro dessa visão ágil de gerenciamento de projeto com transformação de processo. A gente olha para a máquina entregas, a gente olha para lead time, ponta a ponta do processo, a gente olha para cycle time, que é olhar para as entregas nas partes do processo, a gente olha para throughput, que é entender quantidade de entrega pelo esforço imprimido ali, a gente olha para a ROI, a gente olha para os indicadores do negócio. Como é que eu sei que o projeto está dando certo? Eu olho para o indicador do negócio, né? Então, é importante isso, né? E o mais importante, a gente precisa medir a transformação e medir o resultado da transformação. Como que eu meço o resultado da transformação? Olhando para os indicadores do negócio. Essa é a ideia, ok? Era isso, meu povo. Ó, passei 4 minutos, né? Usei 4 minutos a mais, mas era isso que eu queria trazer para vocês. Uma visão, né, um pouco mais ampla sobre negócio e gerenciamento de projeto e processo. Espero ter sido útil e queria abrir rapidamente, sei que o tempo de vocês, né, é muito corrido, mas queria abrir rapidamente para algum comentário, alguma pergunta, né, que vocês tenham e que queiram fazer agora, mas também fico à disposição, tá? Caso, nossa, tem uma coisa que o Nivaldo falou, que eu queria trocar uma ideia, fico à disposição para a gente interagir. Esse QR Code aqui, vocês caem lá nas minhas redes, LinkedIn, Instagram, e por lá a gente pode interagir, tá? Então, se alguém quiser fazer uma perguntinha rápida, uma colocação rápida, temos um tempinho ainda, né, Li? Vou devolver a palavra para ele agora, mas também fico à disposição para a gente interagir aí de agora em diante, tá bom? Muito obrigado e desejo muito sucesso para vocês aí. Vamos lá, então, gente. Alguém tem alguma colocação que quer fazer, alguma pergunta que quer falar com o professor? Não, só agradecer mesmo, Li, aí, a presença do Nivaldo, né, pela palestra. Acho que foi bem importante aí. Acho que a gente, como uma empresa de prestação de serviço, se encaixa direitinho nesse processo, porque depende de pessoas, né, executando a tarefa lá na ponta. Então, cada vez mais as exigências do nosso cliente é grande, né, e ele, como um fiscalizador lá na ponta, acaba tentando implementar muitas metodologias, né, no processo. Gostei da parte dos indicadores. Acho que é uma fase agora que a gente está passando aqui de justamente definir esses indicadores, né? A gente tem muitos indicadores de N processos, mas precisa focar bastante no que realmente vai retratar a nossa realidade, a nossa entrega como prestação de serviço. A parte de comunicação, acho importante ali, né, o engajamento das equipes. Acho que é um dos desafios hoje como prestação de serviço, ter uma boa comunicação, uma comunicação eficiente, né, no processo. E agradecer mesmo pela palestra, né, agradecer a Liz e a Isabel aí, a Eli, por proporcionar essa palestra, né. Muito bacana. Se puder disponibilizar depois o material, Eli, agradeço também. Claro, com certeza. Eu até vou acionar vocês depois, porque a gente vai emitir o certificado, né, de participação da palestra. E aí eu vou acionar vocês para enviar o certificado individual e também os slides da palestra para vocês ficarem aí com vocês, e também passar os links de acesso ao coordenador Nivaldo. Eu também gostaria de agradecer você, professor, por se disponibilizar de estar aqui com a gente hoje. É um profissional excelente aí, sempre solícito. E esse conteúdo, gente, ele é muito rico, né? A gente tem o nosso MBA hoje, que é o MBA de Gestão de Projetos e Processos, que o coordenador é o Nivaldo, e ele é um dos únicos MBAs do Brasil que é híbrido, que vai trazer a parte de projetos e processos, porque são 2 segmentos que andam de mão dadas, né? Não tem como falar de um sem falar do outro. E ele também traz toda essa questão de gestão de riscos, indicadores, gestão da estratégia, tem duração de 1 ano, é um dos MBAs mais completos do Brasil da área. E a gente também tem outros MBAs em diversos segmentos, são mais de 100 cursos que a gente tem nas áreas de RH, financeiro, negócios, manutenção, engenharias no geral.
São mais de 20 anos aí formando especialistas em diversos segmentos. E aí, inclusive, quando a gente for conversar, se vocês quiserem algum material a respeito da área de vocês, né, eu posso trazer também. E para finalizar aqui, a gente vai fazer um sorteio. Acredito que hoje à tarde a gente já consiga fazer. Para os participantes da palestra, assistir um dos nossos módulos como aluno ouvinte. O módulo ele tem a duração do final de semana, sexta à noite, sábado durante o dia e domingo de manhã. São 32 horas aulas, tá? Cada módulo geralmente tem um valor aproximado de 900 a R$1.000. E aí o convidado, né, no caso a pessoa, faria gratuitamente, né, teria essa experiência aí com a gente. E aí vai depender da área de atuação da pessoa, entendeu? Se for um profissional da área de finanças, tem o MBA de controladoria, né, gestão de negócios, controladoria e finanças corporativas. Aí a gente vê se ele quer um de liderança ou se quer na área dele, tá? Então a gente vai fazer esse sorteio hoje à tarde, depois eu passo para as meninas, para a Isabel e para a Lise, o ganhador, né, para elas divulgar na empresa. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado bastante. Quero agradecer a presença de vocês hoje aí com a gente. Eu sou Eliane, né? Acabei não me apresentando. Eu cuido dessa nossa parceria, atendo o pessoal aí, Cotesa e POG. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou deixar o meu contato do WhatsApp aqui com vocês também. Vocês podem me acionar, que eu vou estar o tempo todo aí para ajudar no que eu puder. Tá bom? Queria agradecer, Eli, muito obrigada pela tua disponibilidade. Ele sempre mantendo contato conosco, falando sobre os cursos novos, falando sobre essas possibilidades que a gente tem dessa parceria, né? Nos disponibilizando lá sala quando são necessárias, né, Eli? Queria agradecer também o Nivaldo. Obrigada, Nivaldo, por estar aqui com a gente, por disponibilizar essa palestra, né? E espero que nossos colaboradores tenham gostado e tenham tido um pouquinho dessa visão geral sobre todas essas questões, né? Eu sei que o assunto é muito grande, mas que já deu eu acho que, espero que tenha dado vários insights aí. Bom, se eu não conheço isso, quero me interessar, né? Vou atrás, quero buscar, quero entender, para me aprimorar o negócio, ter mais conhecimento para o meu time, né? E poder trocar com o meu time, né? Acho que o Mike falou também, a comunicação na nossa empresa é algo que precisa ser trabalhado perfeitamente, e então dar uma visão geral sobre alguns pontos que a gente precisa evoluir aqui internamente, né? Principalmente com os nossos clientes internos e, consequentemente, com os nossos clientes externos, né? Então, mais uma vez, obrigada, pessoal. A Eliane está aí à disposição de vocês. Qualquer dúvida sobre os MBAs, sobre os cursos, enfim, tem inúmeras possibilidades, ou até se vocês não sabem exatamente o que vocês querem, batam um papo com ela, ela conhece todos passar uma orientação lá. né? Isso mesmo, a gente está aqui para ter essa evolução constante. Vocês sabem que a Cotesa preza muito por essa evolução. Nos últimos movimentos aí internos vocês puderam ver isso, e sempre está acontecendo essas questões. Então, e lembrando que vocês são um espelho para o time de vocês, né? Então, prestem atenção aí nos movimentos, né? Que com certeza o time de vocês está sempre buscando ser vocês, né? Entre aspas aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. Obrigada mais uma vez. Isabel, posso pedir uma gentileza? A gente pode fazer uma foto? Vocês se importam da gente fazer uma foto? Pode. Verdade, pode tem que ser? ter a foto. Quem não tiver aí Quem não tiver com o penteado em dia e a maquiagem, pode ficar com a câmera fechada, não tem problema. Né? Ninguém precisa, sexta-feira, cedo tá em dia, né? Então, né? E olha só que coisa linda. Espera aí que eu vou fazer a foto. Vamos lá, 1, 2, 3. Para ganhar 50% de desconto na pós, é só botar o cupom Nivaldo 50? Aí, ó. Aí, ó, Eli, se vira com essa. Estou lhe eu vou ter que ver o que eu faço aqui. Isso. Mas vocês têm desconto, tá, gente? Vocês têm um desconto bem diferenciado para cursar com a gente. Aí depois eu explico certinho como que funciona. Beleza. Pessoal, muito obrigado, viu? Obrigada, Fiquem gente. bem. Bom dia, bom boa final de sexta-feira. semana a todos. Bom dia. Valeu, bom dia a Final de todos. semana, gente. Valeu, Tchau, tchau. bom dia. Bom dia a todos.